Vamos lá, vamos juntos aqui. Vamos tratar, agora falamos um pouquinho da ação reivindicatória, mas quero tratar com você a diferença da ação de emissão da posse e a ação reivindicatória. Vamos juntos tratar desse assunto tão importante. Quando que eu uso, professor, a ação de emissão da posse? Quando que eu uso a ação reivindicatória ou quando que eu uso as possessórias? Vamos entender esse contexto, muito importante, hein? Quando eu falo da ação reivindicatória, nós falamos aqui que o grande objetivo da ação reivindicatória, sim, é recuperar o imóvel que foi invadido, que foi emprestado. Eu quero a posse de volta. Eu quero a posse desse imóvel com base no registro. Eu tenho que ter o registro para fazer a ação reivindicatória. E é algo parecido com a ação de emissão da posse. Porque a ação de emissão da posse não é uma possessória. Então eu também tenho que ter o registro para usufruir de uma ação de emissão da posse. Professor Júlio, mas aonde está a diferença, professor Júlio, da ação de reivindicação, a chamada reivindicatória, e da ação de emissão da posse? Aonde que está a diferença? É que na ação reivindicatória, talvez eu já tenha tido a posse. Eu quero recuperar a posse com base no domínio. Já a ação de emissão na posse, eu nunca tive a posse. Isso é certeza. Eu quero a posse pela primeira vez. Eu costumo dizer que nós temos aí a ação de emissão da posse como uma ação da primeira vez. Eu quero a posse da primeira vez. E eu tenho um registro, então eu vou usar a ação de emissão da posse. Professor Júlio, me dá exemplos? Claro que eu dou. Quer um exemplo importante em relação à ação de emissão da posse? Eu vou te dar, leilão. Quando eu compro um imóvel no leilão judicial, eu vou arrematar esse imóvel. Arrematando esse imóvel, eu vou pegar a carta de arrematação e vou registrar. Esse imóvel vai ficar no meu nome. E aí eu descubro, antes até desse procedimento, eu descubro que tem alguém morando lá. O próprio mutuário que perdeu o imóvel, a propriedade do imóvel, não a posse. Alguém que invadiu. Qual que é a ação, professor, que deve ser feita? Emissão da posse. Nome da ação? Ação de emissão da posse. Claro, como qualquer petição inicial de procedimento comum, deve respeitar o artigo 319 do Código de Processo Civil. Cabe pedido ainda de justiça gratuita, conforme o artigo 98. O valor da causa deverá ser o valor do imóvel, o valor do negócio imobiliário, o valor que você arrematou no leilão, conforme o artigo 292 do Código de Processo Civil. A ação de emissão da posse, eu preciso ter o domínio, assim como a ação reivindicatória, e eu também tenho que mencionar, ou pelo menos provar, que eu nunca tive a posse, né? Eu quero a posse pela primeira vez. Então a diferença da ação reivindicatória e da ação de emissão da posse, a diferença está aqui, é que na ação de emissão da posse eu nunca tive a posse, eu quero a posse pela primeira vez. Esse é o grande objetivo da ação de emissão da posse. Eu quero a posse pela primeira vez com base no domínio. Na reivindicatória eu quero a posse, talvez não seja a primeira vez, eu já tive essa posse, mas com base no domínio. Cuidado, tá? A emissão da posse, existe a ação de emissão da posse e existe também, além da ação de emissão da posse, existe o chamado pedido de emissão da posse. O pedido de emissão da posse é o pedido para entrar no imóvel, que é diferente da ação. Quando eu faço uma ação de despejo, vale a pena lembrar, ressaltar, que existe um pedido de emissão da posse, porque ação de despejo, quer queira, quer não queira, nós temos dois pedidos automáticos. O primeiro pedido automático é a rescisão do contrato de locação. E o segundo pedido importante e relevante na ação de emissão da posse é a restituição da posse. Ação de despejo, né, ação de despejo, não ação de emissão da posse. Eu tenho aí dois requisitos importantes, né? Na ação de despejo, o primeiro requisito, eu preciso ter uma das 36 espécies de despejo, né? Então eu preciso ter um descumprimento contratual, porque pintar a parede, está lá no contrato que não pode, a falta de pagamento, talvez barulho, uma multa ambiental, eu preciso ter um motivo para fazer despejo. A ação de despejo é uma ação de rescisão de contrato. No dia a dia, no mundo dos negócios, a ação de rescisão de contrato é para rescindir o contrato. Na locação, existe uma ação para rescindir o contrato. Qual que é o nome dessa ação? Despejo, né? O objetivo da ação de despejo é rescindir o contrato. E também a emissão da posse, a restituição para o locador do imóvel. Então nós temos, cuidado, hein? Temos o pedido de emissão da posse e temos a ação de emissão da posse. A ação de emissão da posse é utilizada normalmente em situações que eu nunca tive a posse do imóvel. Exemplo é leilão. Eu compro no leilão, faço a arrematação, registro a carta de arrematação, passo para o meu nome, mas tem alguém morando lá.
Qual que é a ação que eu vou fazer? Emissão da posse. Eu quero usufruir da posse do imóvel, nem que seja pela primeira vez, tá? Então vale a pena bater um papo sobre isso. Cuidado, por quê? Quando eu falo da ação de emissão da posse, eu preciso ter o registro, hein? Cabe no leilão, mas eu vou dar outro exemplo, hein? Hoje virou moda adquirir um imóvel no Adicados da Caixa, não é isso? Adicados da Caixa. Quando eu falo de Adicados da Caixa, vale a pena lembrar que os imóveis vão a leilão, esses imóveis adquiridos pela Caixa Econômica, talvez o mutuário não conseguiu pagar, vai a leilão, normalmente não é vendido no leilão, volta para a Caixa, né? Volta não deixou de ser da Caixa. Mas aí a Caixa precisa fazer liquidez, precisa fazer dinheiro, ela faz uma lista, chamada Adicados da Caixa. Esses corretores de imóveis cadastrados fazem o cadastro no Adicados da Caixa e vendem esses imóveis. Quando alguém compra esse imóvel do Adicados da Caixa, fato é que ele, né, consegue, através de uma ação, após adquirir o imóvel nos Adicados da Caixa, após fazer a transferência para o seu nome, o registro, ele consegue, se tiver alguém morando lá, e acontece muito, consegue fazer também, tem o direito de fazer a ação de emissão da posse, porque ele tem um domínio e quer a posse do imóvel pela primeira vez. Então, importante essa ação de emissão da posse. É muito comum na ação de emissão da posse, muitas vezes, né, o sujeito também fazer confusão com o registro, hein? Juntar um contrato de gaveta, juntar uma escritura pública, juntar um pedido de registro. O professor já teve um caso prático, eu sempre explico isso na pós-graduação. Esse cliente me procurou porque ele não gostou do serviço do advogado. E o advogado realmente errou. Com muita ética, eu não falei nada, fugi do assunto, fiz o meu trabalho. Mas o advogado errou feio, o colega. Por quê? Ele fez uma ação de emissão da posse, porque realmente esse Firmino, Antônio Carlos Firmino, comprou o imóvel, mas não foi a propriedade, foi a posse. E ele fez um requerimento no cartório para registrar, mas o cartório falou que não. Porque, na verdade, ele comprou a posse. Existe um vício de negócio. E aí, ele com esse requerimento, o pedido, sem a resposta, que foi negado, inclusive, o advogado pegou esse requerimento de registro, juntou no processo de emissão da posse, e ingressou com a ação de emissão da posse para tirar o sujeito que estava morando lá. Professor, o que aconteceu na prática? Perdeu a ação, né? Perdeu a ação porque um dos requisitos obrigatórios, tanto na reivindicatória como na emissão da posse, qual que é? O registro. Tem que ter registro. Se não tem registro, não há que se falar em ação de emissão da posse ou ação reivindicatória. Você errou a ação. Errou a ação. E aí o que aconteceu nesse caso? Fato é que perdeu a ação. E aí eu volto a falar. No direito imobiliário a gente não pode errar a ação. Tem que fazer de tudo para não errar. Porque se a gente erra, o que acontece? O nosso cliente paga a sucumbência, né? Além de não recuperar a posse do imóvel, ainda tem que arcar com a sucumbência. Olha a dor de cabeça. Pelo valor do imóvel, ele vai ter que pagar de sucumbência mais de 60 mil, 70 mil. Olha que horror, hein? É muito dinheiro, é muita coisa. Mais de 70 mil reais de sucumbência. Já pensou? Perdeu, não recuperou, perdeu a ação, não recuperou o imóvel e ainda vai ter que pagar a sucumbência. Algo em torno de 70 mil. Então, cuidado, hein? Cuidado. Não podemos errar a ação. E aqui no direito imobiliário é muito fácil errar a ação. Quem faz confusão de posse e domínio, não dá para advogar no direito imobiliário, hein? Não dá, não pode mais fazer essa confusão. Registro é uma coisa só, é no seu nome, no cartório de imóveis. Se você não tem isso, é posse. Não interessa se o contrato é bem feito, é mal feito, se é escritura pública, se é carta de adjudicação, se é carta de arrematação, se é formal de partilha. Não interessa. Qualquer coisa que seja, qualquer documento que seja um documento que não é a certidão de propriedade no seu nome, o que você tem, quer queira, quer não queira, é sim, não dá para negar isso. É posse, tá? Não vai se ofender, mas é realidade. E não dá para trabalhar com reivindicatória, não dá para trabalhar com ação de emissão de posse, porque seria um risco muito grande. Porque nós só podemos usufruir dessas ações petitórias, né, com o documento de registro. Se não tem esse documento, vai ter que trabalhar com a posse. É fato, é realidade, tá? Então, vale a pena bater um papo sobre isso, para que realmente não erramos, né, a ação e com isso tenhamos dor de cabeça. Porque a pior coisa que tem é você errar a ação, e hoje em dia, com o mundo violento do jeito que está, o sujeito não entende que quer te dar um tiro, né? Então é a questão física hoje, mais que tudo é uma questão física. Então muito cuidado, tá? Vale a pena bater um papo sobre isso, porque é sim relevante para que possamos entender, né, onde nós erramos nessas ações, o contexto. Então vale a pena sim lembrar.
tá bom? Eu espero você no próximo bloco. Até já.